Você já imaginou como um sinal nos céus pode mudar o destino de toda a humanidade? Esta é a fascinante jornada dos Reis Magos, uma história sobre fé, coragem e propósito. O que havia de tão especial naquele menino em Belém para atrair sábios de terras distantes? E por que os presentes que levaram, ouro, incenso e mirra, guardam mensagens tão profundas? Mais do que um simples relato antigo, essa narrativa é uma lição viva que ainda ressoa nos dias de hoje. Vamos explorar cada detalhe dessa profecia que marcou a história e descobrir o que ela nos ensina sobre reconhecer os sinais em nossa própria jornada. Prepare-se para uma experiência que conecta o divino com o humano, trazendo reflexões para a sua vida. Antes de mergulharmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações. Imagine uma noite tão especial que o próprio céu envia um chamado. Homens sábios do Oriente, especialistas em decifrar os mistérios dos astros, percebem um fenômeno único, uma estrela brilhante indicando o nascimento de um grande rei. Com coragem e determinação, eles abandonam tudo para seguir o caminho que o céu lhes aponta. Essa é a jornada dos Reis Magos, cheia de mistério e significado. Esses estudiosos não eram apenas observadores do céu, mas buscadores de propósito. Quando a estrela apareceu, ela não trouxe apenas luz, mas uma mensagem clara de algo extraordinário. Pense nisso. Como seria perceber um sinal tão forte que você sente que precisa agir imediatamente? Essa narrativa nos inspira a estarmos atentos às mensagens que podem mudar o rumo da nossa vida. Ao longo do caminho, os magos sabiam que enfrentariam desafios, mas a promessa de encontrar o Rei dos Reis era maior do que qualquer obstáculo. A humildade de seus corações os guiava mais do que a própria estrela. Mas o que os aguardava no final da jornada? Algo muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Os magos não eram reis como a tradição popular os descreve, mas sábios vindos possivelmente da Pérsia ou Babilônia. Eles dedicavam suas vidas ao estudo dos astros e à interpretação de profecias, uma prática altamente respeitada em sua época. Para eles, os sinais nos céus não eram simples fenômenos naturais, mas comunicações divinas que revelavam verdades ocultas. Essa jornada não foi apenas uma travessia física, mas também uma busca espiritual. O nascimento de Jesus não era uma mensagem destinada apenas ao povo de Israel, mas a todas as nações. É fascinante pensar que esses estudiosos, tão distantes geograficamente, foram tocados por uma profecia que os uniu a um propósito maior. Isso nos ensina que o divino não conhece barreiras de tempo ou espaço. Naqueles tempos, o mundo era marcado por reinos em conflito e crenças diversas. Mesmo assim, os magos encontraram unidade em sua missão. Essa jornada nos desafia a olhar além das nossas diferenças e buscar aquilo que nos conecta. Afinal, quem está disposto a ouvir e agir sobre os sinais pode se tornar parte de algo muito maior. A estrela de Belém foi mais do que uma luz no céu. Foi uma manifestação que uniu o terreno e o divino. Para os magos, ela era um guia que apontava para o cumprimento de uma antiga profecia. Imagine uma estrela tão singular que não apenas chama a atenção, mas transforma o destino daqueles que a seguem. Essa estrela simboliza a certeza de que, mesmo em meio à escuridão, há sempre uma direção para quem busca com fé. Os estudiosos debatem até hoje o que essa estrela poderia ser: uma conjunção planetária, um cometa ou um milagre sobrenatural. Mas o mais importante não é o que ela era, e sim o que ela representava. Assim como a estrela guiou os magos, também somos guiados por sinais em nossas vidas. Será que estamos atentos a eles? Essa estrela os levou a Jerusalém, onde novos desafios surgiriam. Mas a verdadeira lição aqui é a de confiar na direção, mesmo sem saber exatamente o que o futuro reserva.
Porque às vezes o que parece ser apenas luz é, na verdade, uma mensagem divina esperando para ser desvendada. Ao chegarem a Jerusalém, os magos causaram um alvoroço com uma simples pergunta: onde está o rei dos judeus que nasceu? Essa busca pela verdade gerou medo e tensão. Herodes, o governante local, viu seu trono ameaçado e decidiu enganar os visitantes, fingindo querer adorar o menino. Esse contraste entre a fé genuína dos magos e as intenções malignas de Herodes é uma poderosa lição sobre discernimento. Os líderes religiosos da época confirmaram que o Messias deveria nascer em Belém, conforme as Escrituras. Imagine o impacto dessa confirmação para os magos, que já estavam seguindo um sinal celestial. Enquanto eles se moviam pela fé, Herodes arquitetava um plano para eliminar a criança, mostrando como o poder terreno frequentemente teme o divino. Mesmo diante da falsidade de Herodes, os magos continuaram sua missão. Essa parte da jornada reforça a importância de manter o foco no propósito, mesmo quando enfrentamos oposição. Eles sabiam que a resposta estava em Belém, e não em palácios cheios de intrigas. Quando os magos chegaram a Belém, encontraram uma cena que contrastava completamente com as expectativas de um rei. Não havia tronos ou riquezas, apenas uma casa humilde e um bebê nos braços de sua mãe. E mesmo assim, eles souberam que estavam diante do Salvador. Esse momento nos lembra que as maiores verdades muitas vezes se escondem nos lugares mais simples. Ajoelhando-se, os magos ofereceram seus presentes: ouro, para reconhecer Jesus como rei; incenso, simbolizando sua divindade; e mirra, prefigurando seu sacrifício. Esses presentes carregavam significados profundos que apontavam para a missão de Jesus. A mirra, usada em embalsamamentos, revelava o sofrimento e a vitória sobre a morte que aguardavam o menino. Essa parte da história nos ensina que cada gesto pode conter mensagens muito maiores do que aparenta. Esse encontro foi um momento de transformação. Os magos não apenas cumpriram sua jornada física, mas também passaram por uma renovação espiritual. Ao deixarem aquele lugar, eles não eram mais os mesmos. Cada passo seguinte seria um reflexo do que vivenciaram ali, mostrando como encontros verdadeiros com o divino podem mudar para sempre quem somos. Os presentes entregues pelos magos não eram meros símbolos de riqueza, mas mensagens profundas. O ouro representava a realeza de Jesus, uma afirmação de que ele era o Rei dos Reis. O incenso, usado em cerimônias sagradas, apontava para sua divindade e sua conexão com Deus. Já a mirra, com seu uso no embalsamamento, prefigurava o sacrifício que ele faria por toda a humanidade. Esses itens não foram escolhidos ao acaso. Cada presente revelou um aspecto da missão de Jesus: governar como rei, interceder como divino e redimir através de sua morte e ressurreição. Pense nisso. Será que nossas ações diárias refletem o reconhecimento do que realmente valorizamos? Essa lição nos convida a refletir sobre como nossas ofertas, sejam materiais ou espirituais, representam nossas prioridades. Oferecer esses presentes era também um ato de adoração e humildade. Os magos sabiam que estavam diante de algo muito maior do que qualquer reino terreno. Esse momento nos lembra que quando damos o melhor de nós para o que é verdadeiramente importante, também somos transformados. Mas essa jornada ainda guardava um último desafio, que viria em forma de um aviso celestial. Depois de adorarem Jesus, os magos se preparavam para retornar a Jerusalém e relatar a Herodes o que haviam encontrado. Mas, em um sonho, receberam um aviso divino para não voltar pelo mesmo caminho. Essa orientação não era apenas uma mudança de rota, era uma demonstração de proteção divina em ação. Deus estava guiando os magos e protegendo o plano profético.
Sem hesitar, os magos obedeceram ao aviso, escolhendo outro caminho de volta para suas terras. Essa decisão exigiu coragem, pois contrariava diretamente as ordens de um rei poderoso. Esse momento nos ensina que, às vezes, seguir o que é certo significa enfrentar riscos, mas a recompensa é a paz de estar alinhado com o propósito divino. Ao tomarem uma nova direção, os magos não apenas salvaram suas vidas, mas também preservaram a segurança de Jesus. Esse ato final de obediência e fé encerra sua jornada física, mas não o impacto espiritual de sua história. Eles nos lembram que quando seguimos os sinais com o coração aberto, encontramos um caminho novo e melhor. A visita dos magos a Jesus foi um evento que transcendeu fronteiras culturais e espirituais. Vindos de terras distantes, eles foram os primeiros gentios a reconhecerem o Salvador, provando que sua mensagem era universal. Essa narrativa nos mostra que o propósito divino alcança a todos, independentemente de origem, cultura ou posição social. Mais do que os presentes físicos, os magos nos ensinam sobre o poder da busca espiritual. Eles deixaram tudo para trás, seguiram uma estrela e encontraram o que muitos nem ousaram procurar. Essa história nos inspira a refletir. O que estamos dispostos a abandonar para buscar o que é verdadeiro? Assim como eles encontraram Jesus, também somos convidados a buscar aquilo que realmente importa em nossa vida. O significado espiritual desse encontro vai além do momento em Belém. Ele representa a união do humano e do divino, o cumprimento de uma promessa eterna. Essa jornada não é apenas dos magos, é de todos nós. Porque assim como eles, também estamos em busca de algo maior que nos guie e transforme. Os magos se tornaram figuras envoltas em lendas e tradições que enriqueceram ainda mais sua história. Apesar de a Bíblia não mencionar seus nomes, a tradição cristã os identificou como Gaspar, Melquior e Baltazar, cada um representando diferentes partes do mundo conhecido, Europa, Ásia e África. Esses detalhes refletem o impacto universal da mensagem de Jesus. A celebração do Dia de Reis, em 6 de janeiro, marca sua visita a Jesus e encerra o ciclo natalino em muitas culturas. É um momento de reflexão sobre a jornada dos magos e seu significado espiritual. Trocar presentes nesse dia simboliza os dons que eles trouxeram, reforçando a conexão entre essa história e nossas tradições atuais. E a estrela de Belém? Até hoje, sua natureza é debatida. Pode ter sido um cometa, uma conjunção planetária ou um milagre divino. Mas o mais importante é o que ela representou, um guia para o propósito maior. Essa história nos lembra que, às vezes, o que buscamos está à nossa frente, esperando para ser seguido. Os magos nos ensinam que o verdadeiro significado da vida está em reconhecer e seguir aquilo que é maior do que nós. Sua jornada não foi apenas física, mas uma busca espiritual por algo eterno. Será que também estamos atentos às estrelas que surgem em nosso caminho? Ou deixamos os sinais passarem despercebidos? Se essa história tocou você, pense no que está oferecendo aquilo que realmente importa em sua vida. Será que estamos dispostos a dar o nosso melhor, como os magos fizeram? Essa é uma lição que transcende o tempo e nos convida a viver com propósito. Não esqueça de curtir este vídeo, deixar seu comentário e se inscrever no canal. Ative as notificações para continuar aprendendo e refletindo sobre histórias cheias de ensinamentos que transformam vidas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.